Então, dando continuidade àquela nossa conversa sobre a Guerra Fria, que a gente marcou o início dela, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 46, e ela é caracterizada então como um conflito político-ideológico mesmo entre as duas principais forças hegemônicas nesse mundo pós-Segunda Guerra, que é encabeçada pelos Estados Unidos, representando o capitalismo, e pela União Soviética com o socialismo, ou socialismo da União Soviética. A gente viu alguma coisa sobre os passos iniciais que configuraram esse conflito, né? Uma definição conceitual mesmo do que se tratou, por que Guerra Fria, quando, onde, com quem. Aí vimos o episódio particular da corrida espacial, da corrida armamentista, né? Algumas questões sobre a política, a economia, movimentos sociais nesse período da Guerra Fria. E agora a gente vai falar de alguns movimentos específicos em particular, de enorme importância nesse período, né? Que a gente vai voltar a falar deles e que na realidade configuram uma estrutura política que a gente tem até hoje. A gente vai começar falando... Quer dizer, eu vou até já dar uma listinha para vocês dos movimentos que estão ou estarão em pauta, né, que serão objeto das nossas próximas aulas. A gente vai começar pela Revolução Socialista na China, que tem a data marcada em 1949. Em seguida, a Guerra da Coreia, que foi de 1950 a 53. A independência da Indochina em 54. A Guerra do Vietnã de 55 a 75. E a Revolução Cubana em 59. Aliás, agora que eu terminei de falar, acho que eu já tinha feito essa breve introdução para vocês, né? Essa introdução, ou esse cronograma dos assuntos que vem aí pela frente ainda, né? Mas, então, comecemos pela Revolução Socialista na China. E a gente divide ela em duas etapas, né? Esse antecedente foi que possibilitou a execução da Revolução propriamente que a gente vai tratar aqui agora. Acontece que até o início do século XX, então no início lá dos 1900, a China era regida por uma monarquia, por um imperador e tudo mais. Só que ela era constantemente assediada por forças estrangeiras, sempre levava um croque do Japão, da Rússia, da Inglaterra, da França, levava um supapo aqui, um pedala ali. Perdeu uma série de guerras que foram enfraquecendo no decorrer desse século XIX. E chega no século XX, desmoralizada, com um governo absolutamente impopular, mal das pernas, uma população enorme, faminta, pobre, pouco instruída, sem terra, sem emprego, sem muita perspectiva de futuro mesmo, né? Tenham em mente de que China que a gente está falando. Aquela que é hoje o terceiro maior país do mundo em extensão e o primeiro em população. Essa China, cansada dos desmandos e humilhações estrangeiras, se sublevou contra o governo estabelecido. Ganhou força um partido de oposição ao governo, o Kuomintang, ou Partido Nacionalista. O cabeça desse movimento era um sujeito chamado Sun Yat-sen. Esse cara liderou uma revolução que foi vitoriosa em 1911, comecinho do século XX. Acabou com a monarquia e instituiu uma república na China. E o próprio Sun Yat-sen foi o primeiro presidente. Naturalmente que houve oposição e despontaram alguns conflitos separatistas, mas o Partido Nacionalista conseguiu sufocá-los e manter a unidade nacional, liderados pelo Sun Yat-sen. Enquanto isso, emergia um outro grupo político que ia ganhando adeptos e proeminência no cenário nacional, o Partido Comunista Chinês, que a gente pode chamá-lo, não sei se eu vou chamá-lo daqui para frente, de PCC. E essa não é uma sigla que eu inventei, tá? É comum vocês verem por aí, Partido Comunista Chinês é o PCC. Inaugurado em 1921, que contava desde o início com uma figura que virá a ser emblemática nos próximos anos, Mao Tse-tung. A princípio, não teve um estranhamento muito grande entre o PCC e o Kuomintang. O Mao Tse-tung se entendia com o Sun Yat-sen, a União Soviética acompanhava essa aliança e dava uma força para o Partido Comunista Chinês. Beleza, relativa paz e tranquilidade até os anos 20 desse século XX. O que está acontecendo no resto do mundo nesse período? Se essa República Chinesa nasceu em 1911 e agora a gente já está falando de 1920, então
ela já passou pela Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e já viu seu vizinho russo fazer a sua Revolução Socialista em 1917. Inclusive, foi a Revolução Socialista Soviética mesmo que inspirou e deu uma moral para o Partido Comunista Chinês se organizar em 1921. Até aí, o líder do Partido Socialista Soviético ainda é o Lenin, que vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922 e bater as botas em 1924. Depois disso, o Lenin foi sucedido pelo Iosif Vissarionovich Djugashvili, que a essa altura do campeonato já era chamado de Stalin por todo mundo. Mas, em 1925, o Sun Yat-sen também morre, e ele é sucedido pelo Chiang Kai-shek, que não manteve uma relação tão amistosa com o Partido Comunista Chinês. Pelo contrário, ele passou a perseguir e eliminar sistematicamente os comunistas porque o partido estava ganhando muito poder e ele sentiu a sua hegemonia ameaçada. Essa galera, o Partido Comunista Chinês, ou os adeptos do Partido Comunista Chinês, né? Essa galera resolveu fugir para o interior do país para se refugiar, para se proteger, para se resguardar dessa perseguição. De 1934 a 1935, vão acompanhando esse tempo, tá? De 34 a 35, o Mao Tse-tung se botou em marcha com uma turma pelo país para angariar adeptos ao partido e planejar um retorno triunfal. Foi a chamada Longa Marcha. E foi longa mesmo, os caras andaram quase 10 mil quilômetros a pé. Gente, daqui para Bahia, daqui de Campinas para Bahia, tem uns 2.500 quilômetros. Agora vocês imaginem, fazer esse caminho daqui até lá, a pé, voltar, ir de novo e voltar de novo. Tudo a pé. Foi mais ou menos essa distância que os caras percorreram. É claro que não foi uma caminhada besta, né? De um lado ao outro país, e de volta e de volta. Eles fizeram todo um caminho lá pelo interior, justamente angariando adeptos para compor os quadros desse Partido Comunista Chinês, né? De 34 a 35. Pouco antes disso, no início dos anos 30, os conflitos entre o Partido Nacional, o Kuomintang e o PCC tinham dado uma trégua porque a China se via ameaçada por um inimigo externo. Quem? O Japão. Agora, deem uma distanciada no nosso objeto de estudo, de novo, e observem o plano de fundo maior. O que está acontecendo no mundo na década de 1930? A Primeira Guerra acabou em 1918, né? Daí teve os loucos anos 20, a ascensão vertiginosa dos Estados Unidos e uma Europa falida. Aí, enquanto a Europa recuperava o seu parque industrial, os Estados Unidos não diminuíram sua produção, que culminou na crise de 29, novo abalo mundial. Década de 30, a Europa viu a ascensão dos regimes totalitários em Portugal, na Espanha, no Japão, mas principalmente na Itália e na Alemanha. Então, nesses anos 30, o Japão já está manifestando as suas intenções imperialistas e invadiu a China. Essa China que a gente está falando aqui agora. Em 1931, o Japão já invadiu a China e ocupou alguns territórios, mas essa hostilidade foi escalando até a declaração oficial de guerra em 1937, ainda antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Mas essa guerra declarada entre o Japão e a China obrigou o Kuomintang e o PCC a se aliarem contra esse inimigo em comum, né? Porque foi uma dominação violentíssima. A história da dominação japonesa na China é bastante tensa. Eu não sei se eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho sobre isso, que eu já estou pensando em outra coisa para vocês me mandarem. Mas é um negócio que vale muito a pena pesquisar. O Partido Nacionalista e o Partido Comunista se uniram na chamada Frente Única, que durou de 1937, desde essa declaração de guerra japonesa, até a derrota japonesa no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que obrigou o Japão a sair da China, né? Em 1945, então, esses dois tentam fazer um acordo para ver se dá certo eles governarem juntos, o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês. Mas não teve acordo e eles voltaram à trocação de soco logo em seguida, já em 1946. Mas a essa altura do campeonato, o Partido Comunista Chinês era muito mais popular entre os chineses, principalmente porque a maior parte da população era rural, numa economia agrária atrasadíssima. Essa classe operária subalterna via nos ideais comunistas uma realidade muito mais atrativa do que aquela na qual eles se viam desde sempre, né? Então,
o Partido Comunista Chinês teve um apoio popular maciço e botaram os nacionalistas para correr. Em 1949, o Chiang Kai-shek e toda a cúpula do Kuomintang fugiram e se refugiaram na ilha de Formosa, que é Taiwan. O ano de 1949 marca, então, a vitória do Partido Comunista Chinês e o início da República Popular da China, liderada pelo Mao Tse-tung. Logo, ele nacionalizou tudo que era possível e o Estado passou a intervir em todas as esferas da existência no seu território de influência. Ou seja, um governo autoritário. Em 1953, ele implanta o 1953, marquem essa data, anotem aí. Em 1953, ele implanta o primeiro plano quinquenal na China, parecido com os que o Stalin tinha implantado lá na União Soviética na época. Tinha a intenção de modernizar a economia, mais indústria, menos agricultura, propôs a coletivização das terras e uma industrialização para impulsionar a economia do país, tirar a população da miséria e tal. E como vocês são bem atentos, vocês repararam no ano que eu falei que ele lançou esse primeiro plano quinquenal, 1953. Vocês lembram o que aconteceu na União Soviética em 1953, né? O Stalin morreu e foi sucedido pelo Nikita Khrushchev, aquele mesmo que a gente mencionou algumas vezes nessa etapa inicial da Guerra Fria. E o Mao Tse-tung não ia muito com a cara do Khrushchev. O Mao Tse-tung achava que o Khrushchev era meio mole, era pouco compromissado com os ideais socialistas que o Stalin defendia. Então, o Mao rompeu com o Khrushchev ainda em 1953. Vocês sabem que o plano quinquenal se refere a um período de 5 anos, né? Então, esse primeiro plano quinquenal foi de 1953 a 1958. Sem resultados muito palpáveis, teve início o segundo plano quinquenal chinês, de 58 a 65. Esse foi o chamado grande salto para frente, ou grande salto adiante. Mas podia muito bem ter sido chamado de grande salto para trás, porque foi só desgraça para o povo chinês. Foi um baita de um fracasso e o que estava ruim ficou ainda pior. Com a retirada do pessoal do campo para introduzir a indústria, ou na indústria, a produção de alimentos foi insuficiente para alimentar toda a população e uma galera morreu por não ter o que comer. O governo caiu num descrédito enorme, ninguém estava satisfeito com o rumo que as coisas estavam tomando, de modo que aumentaram movimentos de contestação ao regime vigente, ao que foram, obviamente, prontamente reprimidos. Mas eu acho que ninguém esperava que a repressão fosse tão brutal, tão violenta, tão intensa, tão sanguinária, tão sanguinolenta, tão truculenta, tão desumana, tão... Foi duro o negócio. E aí é sobre isso. E sobre isso, sim, vocês vão pesquisar para me falar. Eu quero que vocês pesquisem e me contem sobre a Revolução Cultural Chinesa de 1966, que vai compor todo esse quadro de repressão e dominação autoritária do governo do Mao Tse-tung na China, nessa China comunista. E eu quero que vocês me falem também sobre o período posterior ao Mao, depois da morte dele, em 1976. O que aconteceu depois? Quem veio depois? Continuou com essas políticas dele? Não continuou? Acabou tudo? Voltou uma república democrática ou capitalista? Se afastou da União Soviética? Se aproximou de novo dela? O que aconteceu com essa China socialista depois da morte do Mao? Mas antes disso, eu quero que vocês me falem sobre essa Revolução Cultural Chinesa de 1966, tá? Vocês vão me falar sobre o Livro Vermelho, o que era isso, como isso foi recebido pela população, enfim. Eu vou escrever o enunciado direitinho no plural, tá? Não é para ter dúvida. É para vocês me responderem por lá também, aquele mesmo sisteminha de atividade de avaliação que a gente tem feito, tá? De novo, agora falta tipo umas 2-3 semanas pra gente, 2 semanas pra gente acabar esse bimestre. Então o que vocês tiverem que fazer, vocês têm que fazer agora para eu poder corrigir e avaliar vocês, né, dar a nota de vocês, que vai compor a nota desse bimestre.
Então fiquem atentos ao prazo de envio, tá? Se vocês ainda não fizeram as atividades que eu já mandei, então procurem fazer. Não sei se o prazo já está expirando, pode ser até que já tenha expirado. Se vencer o prazo, o sistema não libera para fazer de novo. Então atenção nessa, que eu vou mandar agora. Se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma pergunta, alguma observação, alguma reclamação, alguma dica, qualquer coisa que vocês queiram pôr para fora, abrir o coraçãozinho de vocês, façam isso e procurem, a gente conversa e a gente se vê na sexta-feira, tá bom? Então, até lá.